E aí, galera, de boa? Vamos hoje, agora, nesse momento, para mais uma aula. E eu resolvi fazer mais alguns exercícios, porque os que eu fiz na última aula não ficaram assim completos. Eu já sabia que alguns teriam alguma dificuldade na tarefa pela resposta que foi apresentada lá na lista. Mas antes de eu resolver os exercícios, eu preciso fazer aqui uma correção. Errata quer dizer, eu errei e vou corrigir o exercício. Obrigado à minha secretária que me expõe os erros que eu cometi ali. Não que eu tenha assim, eu vou errar para sacanear o pessoal, não. Eu me perdi ali e errei. Então quero refazer o exercício, é um exercício B, onde pede para escrever na forma trigonométrica esse daqui. Foi na hora, é um sinalzinho que eu peguei errado e bagunçou todo o exercício, ok? Então ele pede para você escrever isso aqui na forma trigonométrica. Então vamos calcular ρ, raiz quadrada, 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Então ρ vai ser 4 mais 4. Se você quiser, você faz assim, ó. Quantos 4 eu tenho ali? Eu tenho 2 vezes o 4. Ok? Raiz quadrada de 2 não é exata. Então deixa 2 e raiz quadrada de 4 é 2. Então sai o 2 e fica isso aqui, ó. Ou coloca 8 e fatora o 8 e chega nesse resultado. Ok? Agora aqui foi o erro que eu cometi. Ok? Então eu preciso pegar seno de θ. Seno de θ é B e B é menos 2. Lá no outro vídeo eu peguei mais 2 e aí deu problema. Então eu tenho 2 sobre 2 raiz de 2. Isso aqui simplifica. Então vai ficar menos 1 sobre raiz de 2. Racionaliza. Então raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Isso vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Ok? O cosseno. O cosseno de θ vai ser 2, que é o A, sobre 2 raiz de 2. Mesma coisa de cima, só que aqui vai ficar positivo. Então vai ficar igual a 1 sobre raiz de 2. Racionaliza. Raiz de 2. Raiz de 2. Isso vai ficar raiz de 2 sobre 2. Eu não coloquei aqui minhas tabelas para a gente verificar isso. Mas o seno é negativo e o cosseno é positivo. Na outra resolução que eu fiz no outro vídeo, estava ao contrário. O seno positivo, o cosseno negativo. Aí mudou o quadrante. Para você ver que um sinalzinho aqui bagunça tudo, tá? Então o seno é negativo e o cosseno é positivo. Eu vou colocar aqui, ó. Seno. Eu tenho mais, menos, menos. O cosseno. Mais, menos, menos, mais. Ele me diz aqui que o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, que quadrante está isso aqui? Quarto quadrante. Se é quarto quadrante, isso então quer dizer o seguinte. É o de 45 graus, lá no primeiro quadrante.
eu tenho que analisar no primeiro quadrante para chegar e jogar isso para o quarto quadrante. Então, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2 por seno e cosseno, 45 graus. Isso quer dizer, então, que é π sobre 4. Eu preciso pegar, então, isso aqui, ó. 2 menos π sobre 4. Isso fica 7π sobre 4. Então, eu tenho aqui 7π sobre 4. Eu tenho aqui 7π sobre 4. Ok? Então, z na forma algébrica vai ser 2 raiz de 2 vezes cosseno de 7π sobre 4 mais i vezes seno de 7π sobre 4. Espero não ter errado agora, tá? Mas se em alguma aula aparecer erro, me avisem, por favor, porque eu não venho aqui para dizer eu vou errar agora. Eu vou fazer igual a Rede Globo faz. Quando eles erram e corrigem e falam assim, por esse erro, peço desculpas. Ok? Vamos então agora para os exercícios resolvidos. Opa, pulou demais. Eu tenho aqui, calcule a potência 1 menos i ao elevado a 10, escrevendo o resultado na forma a mais bi. O que é isso aqui, ó? Quando ele pede para escrever nesta forma, ele está pedindo o quê? Forma algébrica. Ele está pedindo você escrever na forma algébrica. Ok? Na verdade, você tem duas maneiras de fazer esse exercício aqui. Ó. Eu ensinei uma vez fazer com potência. E eu vou fazer as duas maneiras aqui, tá? A primeira vai ser a trigonométrica. Então, resolução na forma trigonométrica. Ok? Então, vamos achar ρ. Achando ρ, eu tenho 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso quer dizer, então, que ρ vai ser 1 mais 1. Então, ρ vai ser raiz de 2. Então, seno de θ menos 1 sobre a raiz de 2, racionaliza. Isso é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de θ vai ser 1 sobre a raiz de 2, racionalizando. Isso vai ser raiz de 2 sobre 2. Isso quer dizer, então, que θ... Lembra do exercício que eu corrigi? É a mesma coisa, ó. Seno negativo, cosseno positivo, quarto quadrante. Isso é o 45 graus. Então, isso aqui vai ficar 7π sobre 4. Só para quem não entendeu. Então, o θ vai ser 2π, porque é quarto quadrante, menos π sobre 4, que é o ângulo do primeiro quadrante. Então, 8
eu tenho 7π sobre 4. Então, eu vou escrever assim, z é igual a raiz de 2 vezes cosseno de 7π sobre 4 mais i vezes seno de 7π sobre 4. Só que isso aqui eu escrevi na forma, isso aqui é um número complexo, é isso. É um número complexo na forma trigonométrica. Eu não fiz o que ele está pedindo. Ele está pedindo para calcular i menos i elevado a 10. Agora eu vou usar o que eu passei ontem. Z elevado a n é igual a ρ elevado a n vezes, deixa eu escrever assim, o cosseno de nθ mais i vezes seno, abre parênteses, de nθ. Então, z elevado a 10 vai ser, quanto que deu ρ? Raiz de 2. Então vai ser, deixa eu mudar de cor aqui, obrigado por deixar. Então, z elevado a 10 vai ser raiz de 2 elevado a 10 vezes o cosseno de 10 vezes 7π sobre 4 mais i vezes seno 10 vezes 7π sobre 4. Então aqui vamos ficar com z elevado a 10 igual a 2 elevado a 5 vezes cosseno de 5 vezes 7, 35. 35π sobre 2 mais i vezes seno de 35π sobre 2. Z elevado a 10 é igual a 32 vezes... Faz o seguinte. Isso aqui está fora da primeira volta, né? Senão vai ter que repetir tudo para colocar para a primeira volta. Pega isso aqui, ó, e traz para a primeira volta. Pega 34. Não pega 34. Divididos por 2 é 17. Não dá. Então pega 32. 32 divididos por 2 dá 8. Então joga 32 fora. Joga 32 fora para trazer para a primeira volta. Então, eu tenho cosseno de 3π sobre 2 mais i vezes seno de 3π sobre 2. Tá? Já fiz duas coisas aqui. Fiz a potência e trouxe para a primeira volta. Na aula de ontem, eu parei aqui, ó, e algumas respostas da lista da tarefa que eu passei, eles não pararam aqui, eles foram para a forma algébrica. Então, se pedir forma algébrica, você tem que chegar na forma algébrica. Se não pedir, para aqui, tá resolvido. Ok? Vou dar mais, então, como ele está pedindo forma algébrica, vou passar isso aqui para forma algébrica. Resolve quanto que é 3π sobre 2 para o cosseno e 3π sobre 2 para o seno. Olha na tabela, ou saiba de cor. Para o seno, 3π sobre 2, isso aqui fica menos 1. Para o cosseno, isso aqui fica 0. Então, isso aqui, ó, morreu. Isso aqui vai ficar da seguinte maneira. Z elevado, ó, menos 32 vezes 0 joga fora,
Menos 32 vezes menos i, ó, menos i, eu tenho menos 32i. Então, esse é o resultado do exercício. Ok? Tem uma outra maneira para fazer, que alguns exercícios você pode até fazer. Eu acho que eu vou ter espaço aqui para fazer isso para você. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Vou fazer de verde. Vou fazer de verde se eu apertar certo. Então, 1 menos i elevado a 10. Você pode escrever assim. Ó. Isso aqui, alguns exercícios você pode fazer isso. Não são todos. Aqui elevado ao quadrado. Não sei se você lembra quando eu fiz isso aqui. E aqui elevado a 5. Então, se você pegar aqui, ó, 2 vezes 5 dá o 10 que você tem ali. Resolve aqui, ó, 1 menos i ao quadrado. Isso aí fica assim, ó. Quadrado do primeiro. 1. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Isso tudo elevado a 5. Como i ao quadrado é menos 1, e aqui eu tenho mais 1, eu posso cancelar esse com esse, ficando apenas com menos 32 e elevado a 5. Que menos 32? Que isso? Que coisa feia. Menos 2 e elevado a 5. Menos elevado a 5 fica menos. 2 elevado a 5 fica, agora que aparece o 32. I elevado a 5 fica I elevado a 5. Como I elevado a 5 passou de 4, então eu preciso reduzir isso aqui. I elevado a 5 é I. Então cheguei no resultado, portanto, o mesmo resultado ali em cima. Essa minha segunda resolução, ela é uma resolução mais específica, quando você consegue colocar 2 aqui vezes o número para chegar a isso aqui, ó. Se fosse um 15 aqui, esse modelo aqui não sei se serviria, se seria mais prático. Quando assim é um número par, isso aqui vai bem. Ok? Próximo exercício. Nós temos aqui, dados os números z e w, determine na forma algébrica z vezes w. Ok? Vamos usar a trigonometria para fazer isso. Z vezes w. Não vou escrever a fórmula aqui, mas eu acho que você já sabe. Multiplica ρ vezes, abre, cosseno de, abre parênteses, 75 mais 15 graus, mais I vezes seno, tem que espremer aqui, de 75 mais 15 graus. Então, Z vezes W vai ser 16 vezes, abre parênteses, cosseno de 90 mais I vezes seno de 90. Se ele não tivesse pedido forma algébrica, aqui acabou. Mas como ele pediu, temos que continuar. Olha na tabela para saber quanto que é o cosseno de 90 e o seno de 90. Um deles é 0, no caso é o cosseno. Aqui é 1, isso joga fora. Então, Z vezes W vai ser 16 vezes 0 é 0, 16 vezes mais I, então eu tenho 16I. Está feita a multiplicação de Z vezes W. Agora ele quer Z divididos por W. Então vamos escrever aqui. Z divididos por W vai ser
8 divididos por 2, vezes, abro parênteses, cosseno. Não, tem que abrir colchete. Tem que abrir colchete. Agora abre parênteses. 75 graus menos 15 graus mais I vezes seno, abre parênteses, 75 menos 15. Z vezes W vai ser 4 vezes cosseno de 60 mais I vezes seno de 60. Como ele pede a forma algébrica, e cosseno de 60 e o seno de 60 é fácil para você fazer, então a gente vai fazer assim, 4 vezes cosseno de 60 graus, é 1/2, mais I vezes seno de 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. Agora multiplica, 4 multiplica aqui, e 4 multiplica lá. Não esqueça que quando 4 multiplica aqui, esse 4 com esse 2 de baixo você divide, e vai ficar assim, ó. Z sobre W, que é igual a 2, mais 2 raiz de 3. I. Ok? Então está feito aí, na forma trigonométrica e o resultado na forma algébrica. Vamos para o próximo. Dado Z, calcule 1 sobre Z elevado a 6, dando o resultado na forma algébrica. Então, eu estou trabalhando mais para chegar na forma algébrica. Ontem eu parei na forma trigonométrica mesmo. Ok? 1 sobre Z elevado a 6. Isso aqui você pode fazer assim, ó. 1 sobre Z elevado a 6. Joga esse Z elevado a 6 para cima, eu ficaria com Z elevado a menos 6. Quando eu inverto, eu troco o sinal. Então, você vai fazer isso daqui. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado a menos 6, porque N, lá da fórmula, é o expoente. Aqui, cosseno de menos 6 vezes π sobre 3, mais I vezes seno de menos 6 vezes π sobre 3. Então, vai ficar assim, ó. Z elevado a menos 6 vai ser igual. Abro o colchete, que eu vou precisar usar parênteses. Cosseno, abro parênteses, de menos 2π, mais I vezes seno de menos 2π. Para não ficar complicado para nós, menos 2π está negativo. Então, passa para a volta positiva. Como que eu passo para a volta positiva isso daqui, ó? Isso aqui vai ser... Calma aí que eu esqueci aqui em cima do negócio aqui. Obrigado por quem me falou. Aqui eu esqueci do 2 elevado a menos 6. Tá bom. Ainda bem que eu lembrei a tempo. E aqui também 2 elevado a menos 6. Vezes cosseno de 0 mais I vezes seno de 0 grau. Por que 0? Eu tenho 2π.
Como que eu faço para transformar da volta negativa para a volta positiva? Eu somo uma volta completa. No caso, eu somo 2π. Então, eu tenho menos 2π, somo mais 2π e dá zero. Para o zero, um deles é zero. Olha na tabela, decora essa tabela. Isso aqui é 1. Isso aqui é zero. Então, isso aqui morreu. Eu tenho que z elevado a menos 6 vai ficar 2 elevado a menos 6. E 2 elevado a menos 6 é 1 sobre 64. Ok? Está resolvido o exercício. Número 4. Número 4. Z1 e Z2 estão aqui, calcule dando a resposta na forma algébrica de Z1 vezes Z2. Então vamos fazer isso. Z1 vezes Z2 vai ser 5 vezes 3 vezes cosseno de 30 mais 45 em graus. Mais I vezes seno de 30 mais 45. Z1 vezes Z2 vai ser 15 vezes o cosseno de 75 mais I vezes seno de 75 graus. E agora, 75 graus não é aquele ângulo que a gente poderia fazer. Mas a gente precisa olhar numa tabela, olhar em algum lugar para ver isso aqui, ou fazer o seno ou o cosseno de 75. Dá um trabalho, eu não vi que daria esse ângulo de 75. De 75. Deixa eu fazer uma coisa para ficar melhor aqui, vai dar trabalho para fazer. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Em vez de 70, deixa eu colocar 15 aqui, ó. Ok? Em vez de 45, eu vou colocar 15. Com a sua permissão, para facilitar a minha vida aqui. Senão para calcular vai dar trabalho. Então aqui eu tenho mais 15 e mais 15. Então aqui vai ficar de 45 e aqui de 45. Agora ficou mais fácil para calcular. Z1 vezes Z2 vai ser 15 vezes raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2i. Então, terminando, Z1 vezes Z2, eu tenho 15 raiz de 2 sobre 2 mais 15 raiz de 2 sobre 2i. Então vai ficar assim. O seno e o cosseno de 75 dá raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, alguma coisa assim. Ia ser. Então deixa quieto assim, ficou melhor. Vamos para o último. Ele quer que você calcule esse valor aqui na forma algébrica z elevado a 6. Sempre que tiver potência, na forma trigonométrica é mais fácil. Então vamos calcular ρ.
Vamos calcular ρ. Raiz quadrada de 1 meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui então vai ser ρ, raiz quadrada de 1/4, mais 3 sobre 4. Como os denominadores são iguais, eu tenho aqui 4 sobre 4, soma e repete embaixo. Eu tenho a raiz quadrada de 1, então ρ é 1. Então, seno de θ vai ficar raiz de 3 sobre 2 divididos por 1. Isso é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de θ vai ser 1 meio sobre 1, que é 1 meio. Como os dois são positivos, isso é primeiro quadrante. Se é primeiro quadrante, o seno raiz de 3 sobre 2 é 60 graus. O cosseno 1 meio é 60 graus. Então vai ficar π sobre 3. Vou escrever aqui em cima. Z vai ser 1 que não precisa colocar. Então vai ficar assim, ó, cosseno de π sobre 3 mais I vezes seno de π sobre 3. Z elevado a 6 vai ser, vou colocar aqui só para você enxergar, 1 elevado a 6, cosseno de 6 vezes π sobre 3, mais I vezes seno de 6 vezes π sobre 3. Z elevado a 6 vai ser, 1 não precisa, cosseno de 2π, mais I vezes seno de 2π. Por que 2π? 6 divididos por 3, 2. Para 2π, um deles é 0. E quem que é 0? Olha na tabela que você vai ver que o seno é 0 e o cosseno é 1. Ok? Se isso aqui é 0, zerou tudo. Então vai ser Z elevado a 6 vai ser 1. Ok? Espero ter tirado algumas dúvidas e colocado outras. Então não esqueça de fazer a tarefa que eu vou passar. Se você não fez as tarefas atrasadas, você pode fazer e postar. De preferência, poste no Eclass. Eu vou falar algumas vezes porque a Secretaria de Educação vai pedir um relatório daquilo que a gente fez para vocês e a gente tem que apresentar. E o Eclass é a plataforma oficial para a gente apresentar. Então evite assim o máximo de mandar pelo e-mail, porque aí está fora do que é oficial. Então a gente precisa dizer, ó, foi dada a aula, foi feita a atividade, o aluno estava estudando, senão a gente vai ter que fazer tudo de novo. Se a secretaria fala, não, isso aqui não valeu de nada. O que a gente está fazendo não vale nada aí. Então tem que fazer bonitinho para que a gente possa apresentar e a secretaria dar ok. Na aula de sexta-feira eu vou passar uma lista no CPB Provas valendo 1 ponto. A segunda lista valendo 1 ponto. Ok? Porque esse bimestre as atividades vão valer bastante para você ter sua nota. Então, algumas coisas para você não esquecer. De fazer a tarefa, de fazer a imagem bem feita, de marcar sua presença e também de estudar um pouco mais. Esqueci o que eu ia falar. Beleza, galera? Um abraço para vocês, até a próxima aula. Aí na sexta-feira eu só vou postar a lista para vocês ficarem se divertindo e fazendo. Um beijo, até a próxima aula então. Tchauzinho.